Pensa naquela situação clássica no pôquer. A gente está no Big Blind, uma posição que já é complicada por natureza. Sempre um desafio. Exato. E aí, para ajudar, um jogador abre do hijack. Acontece toda hora, né? Mas a complexidade que tem ali por trás. A grande questão é, bate o flop, as 3 primeiras cartas. E agora? Qual que é o plano? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, na verdade, não é uma só. Depende de tanta coisa. Como é o flop, quem é o oponente, mas, antes de tudo, a gente precisa entender a natureza dessa briga, que é bem diferente de outras. Perfeito. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Vamos mergulhar fundo nas fontes que nos enviaram para decifrar esse confronto. O objetivo é entender como a textura do flop, sabe? Se as cartas são altas, baixas, conectadas, como isso muda completamente a nossa estratégia. E o material que a gente tem aqui é riquíssimo. Tem análises, tem até uns modelos prontos para explorar tipos de jogadores. Olha, o ponto de partida, e para mim o mais fascinante, é que o hijack é tido como a posição mais honesta da mesa. Honesta, como assim? O range de mãos que o jogador abre dali é mais restrito. É mais forte, em média. Ele não está abrindo qualquer coisa, como faria, sei lá, do button. Entendi. E essa honestidade toda dele força a gente lá no Big Blind a ter uma postura totalmente diferente. A ideia principal, e a gente vai repetir isso, não é ser o herói. É jogar com mais disciplina e, o que é surpreendente, muitas vezes com mais passividade. Certo. Vamos descompactar isso. Tudo começa pré-flop, então. O range do hijack, segundo o material, é algo em torno de 15–18%. Ou seja... Isso. Broadways fortes, tipo Ás-Rei, Rei-Dama, pares de mão de médios para cima, mas ele tem bem poucos conectores, mãos mais especulativas. Enquanto isso, a gente no Big Blind, a gente defende um range muito maior. Muito maior. A gente está recebendo um desconto, então paga quase tudo, né? Muitas mãos do mesmo naipe, conectores baixos, parzinho. A diferença é assim, brutal. E é essa simetria que dita o jogo todo depois do flop. E na prática, quais são as consequências diretas disso quando as cartas viram? A consequência mais direta é o que se chama de vantagem de range. Num flop com Ás, Rei ou Dama, a vantagem do hijack é esmagadora. O range dele tá cheio dessas mãos. O nosso do Big Blind tem alguns ases fracos, uns reis fracos, mas tem um monte de mão que errou completamente. Isso quer dizer que a nossa principal arma em outros cenários do check raise como blefe Já era. praticamente neutralizada. Tentar blefar nesses boards é dar um soco em ponta de faca. Então, se a nossa principal arma ofensiva é tirada da gente na maioria das vezes, qual que é a estratégia geral? A fonte fala de uma regra macro, né? Sim, e esse conceito é fundamental para a sobrevivência. A máxima é, contra o hijack, a gente joga com menos agressão, mais disciplina e, o mais importante, mais folds contrapostas grandes. Certo. Não é uma batalha para dominar o cara. É uma luta pela sobrevivência estrutural. O nosso objetivo não é ganhar potes gigantes, é perder o mínimo possível nos cenários ruins e capitalizar nos poucos cenários bons. Faz todo sentido. É uma mudança de mentalidade, né? Em vez de perguntar como eu ganho essa mão, a pergunta vira: será que eu deveria tentar ganhar esta mão? Exato. E na maioria das vezes a resposta vai ser não. O lucro aqui vem de evitar os erros caros, não de criar jogadas geniais. Ok, com essa base em mente, vamos para o que muda o jogo de verdade. O flop. A estratégia se transforma. Vamos começar pelo cenário mais perigoso para a gente. Boards altos e secos. Digamos, um clássico As-Rei 7, tudo de naipe diferente. O que a gente faz? Aí a gente tá em território inimigo. Como a gente falou, o range do hijack tá recheado de As e Rei. Ele tem As-Rei, As-Dama, os pares de Dama, Valete. Mãos que agora são monstros. Enquanto a gente até tem uns Ases, mas são fracos. As-5, As-3, que agora estão completamente dominados. E a maior parte do nosso range não acertou nada. Então, o plano de ação é, basicamente, se encolher e esperar o perigo passar. Defesa total, é melhor descrição. A estratégia é de altíssima frequência de check fold. Se o hijack aposta meio pote ou mais, a nossa mão vai para o lixo, na maioria das vezes. E check call, muito restrito.
só com mãos que têm algum potencial de melhora, um backdoor para flush ou um par fraco. Mas check-raise, esquece. A fonte é categórica, só se faz check-raise aí com um monstro, uma trinca de 7, por exemplo. Fora isso, é suicídio. E o material aponta um ajuste exploratório interessante aí. Porque o GTU puro ainda mandaria a gente defender um pouco. Mas contra um jogador normal... Exato. E esse é o pulo do gato. A lógica é, um jogador no hijack não precisa blefar muito num board As-Rei 7. O board já faz o trabalho por ele. Então, quando ele aposta, a chance dele ter valor é altíssima. Certo. O ajuste exploratório e muito lucrativo é simplesmente overfoldar. Foldar mais do que a teoria sugere. É respeitar a força que ele está representando, porque, na maioria das vezes, ela é bem real. Entendi. Basicamente é reconhecer a derrota tática e minimizar as perdas. Mas, se esse é o nosso pior cenário, qual seria o melhor? Onde a gente vira o jogo? Imagina um flop oposto, tipo 7, 4, 2, de naipes diferentes. Aí a história muda, né? Muda completamente. Agora sim, a gente está em casa. Nesse tipo de flop, é o nosso range do Big Blind que domina. Ah, sim. A gente defendeu com 7-6, 5-4, 4-3, par de 2. Nós temos os pares, os projetos de sequência baixos, as wheel draws. O hijack, por outro lado, tem um monte de as-rei e rei-dama que não valem absolutamente nada. Caramba, então a gente passa de presa a predador. A mudança de mentalidade tem que ser imediata. E a estratégia vira agressão pura. Exatamente. Esse é o principal spot para atacar o hijack. A fonte indica usar o check-raise de forma liberal, tanto por valor, com nossos pares, quanto como semi-bluff, com projetos. Até o check-call fica mais amplo, imagino. Muito mais amplo, a gente pode pagar com quase qualquer par, com o as-high, que muitas vezes vai ser a melhor mão. A nossa postura muda de reativa para proativa. E tem uma dica crucial na fonte sobre o que fazer se ele não aposta, se ele dá cheque nesse flop. Isso é um sinal de fraqueza imenso. Se o hijack, que tem a iniciativa, dá cheque num board de 7-4-2, ele está praticamente acenando uma bandeira branca. E aí? A instrução é clara. A gente tem que apostar agressivamente no turn, quase 100% das vezes. É a nossa chance de roubar o pote. O ajuste aqui é o oposto do anterior. Muitos jogadores no hijack fazem a c-bet automática, sabe? Eles abrem, o flop vem baixo e eles pensam, preciso continuar a história. A gente tem que estar pronto para punir isso. Perfeito. Agora vamos para um terceiro cenário que sempre gera uma tensão na mesa. Os boards monotone. Tipo um rei Nog 5 tudo de copas. Dá até um calafrio. E com razão. A dinâmica aí é super delicada. Se a gente analisa os ranges, o hijack tem mais combinações de brothers fortes do mesmo naipe. As rei, de copas, rei e dama de copas. Que já fazem flushes muito fortes. Exato. O Big Blind também tem mãos do mesmo naipe, mas geralmente são mais fracas. Então, embora a gente também possa ter um flush, o dele é, em média, mais forte. A estratégia do Bibi aqui volta a ser de cautela máxima. Então a gente volta a ser mais passivo. Mas e se a gente tem um flush, mesmo que pequeno? A tentação de ser agressivo é grande. A tentação existe, mas a disciplina tem que prevalecer. A estratégia de check-call seletivo. Pagar só com mãos que já têm um flush e um projeto forte. Ou talvez um par forte, com uma carta de copas na mão que serve de blocker. Check-raise é raríssimo. E, de novo, a chave é o fold disciplinado contra apostas grandes. Entendi. Se o cara aposta o pote inteiro, ele provavelmente não está brincando. E o ajuste exploratório aqui parece ser vital, porque o medo pode fazer a gente cometer erros caros, né? Sem dúvida. O material aponta algo crucial. O hijack quase nunca blefa em boards monotone. É um spot perigoso demais para isso. Então, se eles apostam alto, eles têm a mão. O spot correto é o superfold. Overfold. Foldar mais que o normal. Isso. Mesmo com mãos que parecem boas, tipo 2 pares. A longo prazo, esse fold economiza muito dinheiro. Certo, a lógica das texturas do flop está clara. É um jogo de adaptação, mas poker se joga contra pessoas, e a fonte dá uma ferramenta fantástica para isso. Modelos para 4 tipos de vilões. Isso transforma a teoria em dinheiro na mesa, né? É a peça final do quebra-cabeça.
Vamos começar com um perfil que talvez exija mais disciplina, o Reg Tight, aquele jogador regular, sólido, que joga certinho e blefa pouco. Como que a gente lida com alguém que não comete muitos erros? A gente explora a principal característica dele, a falta de blefes. Contra esse perfil, a estratégia mãe é o overfold consciente. O mantra é: contra um Reg Tight, acreditar na aposta dele é ganhar dinheiro. Simples assim. Simples assim. Se ele aposta, ele tem. Não inventa. Se ele aposta grande num board alto, ele tem uma mão forte. Se ele aposta num board monotone, ele tem o flush. Acredita nele e desiste. É uma batalha de paciência. Ok, faz sentido. Agora, um perfil que eu vejo o tempo todo. O Reg Pescador. Aquele que segue um roteiro. Ele aumenta pré-flop, então ele tem que apostar no flop. A C-bet automática. Mas se alguém resiste, ele desiste. O famoso fit or fold. Ele joga de forma automática, quase robótica. Se ele não acertou o flop em cheio, ele aposta uma vez e se encontrar qualquer pressão, ele corre. E como a gente explora isso? A gente usa a fraqueza dele contra ele. Vamos punir essa C-bet automática com check raises, principalmente nos boards baixos e médios, onde o range dele é mais fraco e o nosso mais forte. Então a estratégia contra o Reg Pescador é justamente usar a arma que a gente não pode usar na maioria das vezes, o check raise agressivo. É a leitura perfeita. É como se ele nos devolvesse a nossa principal ferramenta. Ele nos dá permissão para sermos agressivos. O lema contra ele é: o Reg Pescador não aguenta pressão. Nossa missão é tornar a vida dele difícil. Adorei! Terceiro vilão, o recreativo passivo. O clássico. A calling station. Aquele que paga para ver e nunca acredita no blefe. Isso. E contra ele, a estratégia é a mais simples e direta de todas. Valor máximo, zero fantasia. Blefar contra esse jogador é literalmente queimar dinheiro. Ele paga com qualquer coisa. Qualquer par, qualquer projeto fraco. Então, a gente só aposta com mãos fortes e quando a gente aposta por valor, um tamanho de aposta maior. Ele vai pagar. O resumo é cristalino. Não se blefa uma calling station. E por último, o oposto completo. O recreativo agressivo. O famoso maníaco que blefa com uma frequência absurda. Esse é o jogador que mais testa a nossa paciência. Contra ele, a nossa postura muda completamente para defender mais e induzir o erro. Como ele blefa demais, a nossa principal fonte de lucro é pagar as apostas dele. A gente amplia o range de call, então. Exato. A gente paga com mãos marginais, um par médio, um par fraco, até mesmo um as high, que muitas vezes vai ser a melhor mão. A ideia é dar corda para ele se enforcar com os próprios blefes. Então, contra o maníaco, a gente meio que vira uma calling station também. Qual o risco disso? Esse é o risco, e é por isso que é difícil de enfrentar. Mas a matemática está do nosso lado. Se ele está blefando, sei lá, 70% do tempo, a gente vai perder nas 30% que ele tem valor, mas vai ganhar nas outras 70%. É um jogo de volume. E captura todos os blefes. É uma estratégia de defesa que vira ofensiva. Então, se a gente junta tudo isso, o confronto do Big Blind contra o hijack não é sobre tentar ganhar todos os potes com jogadas mirabolantes. De jeito nenhum. É uma batalha tática, de escolher os momentos. É entender a nossa desvantagem estrutural e usar o conhecimento da textura do flop e do tipo de oponente para transformar isso em uma vantagem. Exatamente a frase da fonte que, para mim, resume tudo é: Big Blind contra hijack não é onde se outplaya o oponente, é onde se escolhe quando lutar. Gostei disso. O lucro não vem de tentar forçar a criação de spots bons, porque eles são raros. O lucro vem de sistematicamente evitar os muitos spots ruins. É a arte de saber quando não jogar. Isso nos deixa com um pensamento final. Se no pôquer, um jogo de vantagem posicional, a estratégia mais lucrativa contra um oponente forte é a sobrevivência, a disciplina e a seleção cuidadosa das batalhas, onde mais na vida essa lógica se aplica? É uma reflexão poderosa, porque essa dinâmica de desvantagem estrutural existe em muitos outros lugares, né? Exato. Pensa numa negociação de carreira contra uma empresa gigante, num investimento num mercado volátil.
ou em qualquer situação onde a gente parte de uma posição de fraqueza. Talvez o maior ganho não esteja em forçar uma vitória a qualquer custo, mas em ter a sabedoria de reconhecer o terreno desfavorável e a disciplina para saber precisamente quando não entrar na briga. Preservar o capital para lutar outro dia num campo de batalha que seja nosso.